tem muita gente perguntando, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que é até meio delicada, porque as pessoas estão falando assim, mas escuta, ele morreu ontem, morreu afogado, não é? Hoje só, o corpo foi liberado 11 da manhã, só vai ser enterrado no sábado. Escuta, esse caixão vai ficar lacrado, né, pelo tempo entre a morte e o sepultamento? Não. Se a família quiser abrir o caixão, ver o Domingos, fazer essa despedida, pode. Porque já contando com toda essa burocracia, transporte, né, essa coisa toda, eles pediram, a Globo pediu que ele fosse, que fosse utilizada, e a funerária de Aracaju tinha essa tecnologia, essa técnica, na verdade, alemã de embalsamamento. Então ele foi embalsamado por uma técnica alemã que faz com que dure muito e que realmente possa haver um velório em condições com o caixão aberto. Então, quanto a isso, não vai haver nenhum problema. Aí já o carro com o caixão, deixando a funerária de Aracaju com destino ao aeroporto para embarcar no jatinho que está trazendo o corpo dele para São Paulo. E uma outra coisa que foi um pedido também da produção da Globo, já que foi a produção, a equipe que estava lá de produção da novela, que não se mexesse, não se tocasse na barba dele. É muito estranho esse pedido, mas eles fizeram. Então ele vai ser enterrado com o visual do Santo dos Anjos, do personagem, tá? Com a barba, tudo direitinho, não mexeram em absolutamente nada. Isso foi um pedido da equipe da própria emissora. Praia onde Montanheiro morreu, reabriu há 45 dias, sem placas e sem salva-vidas, é a informação aqui do enviado especial a Canindé de São Francisco, João Pedro Pitombo. É uma coisa a se discutir também, Sônia, não é bem o momento, mas é uma coisa a se falar. Diga. Chegaram informações aqui sobre a Zezita, sobre a que faz a Dona Piedade, que faz a Piedade, que é a mãe do santo. Por enquanto, os médicos não a liberaram, ela ainda está em João Pessoa e ela não sabem, a família ainda não sabe se ela vai vir para o velório do Domingos em São Paulo, porque ela está tendo muita oscilação de pressão. E a gente sabe que avião, a pressão sobe, desce, enfim, e ela pode de repente passar mal. Então eles ainda não a liberaram para vir, então não é confirmada a presença da Zezita, que faz a Piedade, a mãe do santo, na trama, no velório do Domingos aqui em São Paulo. Certo. Você pode só anunciar quais são as novidades? Vou dar um recado, se já As novidades é que a esposa do Domingos está nesse voo, tem outras duas pessoas também da Rede Globo no voo, a Camila Pitanga está mesmo, está confirmada. Está confirmada. Então. E tem também uma aspas do Antônio Pitanga falando de todos os amigos da novela que sim estarão presentes no velório e no enterro. Aliás, estão todos, se precisarem de liberação da Globo do Trabalho, eles estão liberados para poderem dar o seu último adeus aos Domingos Montanheiro. O Igor, né, que é o namorado da Camila Pitanga, ele foi do Rio para lá para poder ficar ao lado dela, dar todo o apoio, todo o suporte e realmente dar essa força que ela estava precisando nesse momento tão complicado da vida dela, viu? Bom, olha como a vida é imprevisível mesmo, porque segundo o jornal O Extra e também o site O Fuxico, hoje de manhã o Domingos Montanheiro, às 8 da manhã, deveria começar a gravar uma daquelas 3 cenas que ficaram aí faltando. Então, hoje, às 8 da manhã, hoje sexta-feira, 8 da manhã, o Domingos deveria estar no set de gravação em Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe. A cena prevista para que ele fizesse era que o personagem dele, o Santo, participasse de um ritual indígena no nascimento do filho da Olívia, que é o papel da Júlia Buscati, não é? No mesmo lugar em que ele sofreu o acidente que o matou afogado. Então era para ele estar lá hoje na prainha, cedo, gravando o ritual indígena do personagem dele e celebrando aí o nascimento da filha da Olívia, filha dele na novela. E nesse mesmo local não acontece a cena e nesse mesmo local ele perdeu a vida. São essas coisas que deixam todo mundo mesmo muito chocado, né? É um show de coincidência. Nossa Senhora, é muito louco muito louco mesmo. Sopro, né? Porque ela vai embora. É
muito engraçado. A gente não consegue mensurar isso. E você percebe, né, que durante a vida a gente não dá muita atenção às coincidências. Mas quando a pessoa morre ou quando acontece alguma coisa, é muito óbvio que a gente começa a cruzar os pontos. Fala, não, mas nessa época aconteceu isso, isso, isso. Então é impossível que a gente não possa se antenar alguma coisa que esteja acontecendo, sabe? Aliás, isso me remete à história que eu fiquei de contar para vocês, que eu estava contando até para o Thiago, da Denise, né, da diretora de novelas da Globo, que queria, porque queria o Domingos Montanher nessa novela nova que vai substituir o Velho Chico, que é a Lei do Amor. Então não era para ele ter feito o Velho Chico, era para ele ter feito a Lei do Amor, se ele tivesse concordado com o convite da diretora. E ela ontem publicou no Instagram justamente isso, dizendo que ela lembrava o momento em que ele entrou na sala dela, dizendo: eu adoraria fazer a novela com você, mas eu preciso fazer o Velho Chico. Ele tinha essa necessidade de fazer essa história do Benedito Barbosa. Nem ele mesmo sabia explicar o porquê, mas ela explicou, porque ela disse, quando ele falou essa frase, eu adoraria fazer a sua novela, trabalhar com você, mas eu preciso fazer o Velho Chico, era o destino dele que já estava se concretizando. Ele tinha esse encontro com essa obra, não é? Com essa novela, com essa história que representaria o final dele, dessa passagem dele pela Terra. Para ela não tem outra explicação. E aí bate esse lado espiritual que está todo mundo enxergando nessa história, né? Você sabe, Sônia, eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu escolhi o culto afro como uma segunda opção, que aqui no Brasil é mais conhecido como candomblé, enfim, tal. Até porque eu acho que a religião ela me dá limites, me abre portas, e eu preciso de uma religião na minha vida. E ontem eu resolvi ligar, inclusive, para o meu sacerdote, a gente costuma chamar como pai de santo, enfim, como vocês queiram chamar, que é o pai Toninho de Xangô. Pai, um beijo para o senhor. E aí eu estava justamente falando sobre isso, que é muito engraçado, né, como essas coisas acontecem, justamente, né, no Rio, essas histórias todas. E ele estava justamente me falando que e ele me deu uma explicação que eu achei muito interessante. Ele falou, a natureza, existe uma energia em tudo na natureza. O mar é uma natureza, o rio é uma natureza. E tudo isso existe um poder sobre isso, exerce um poder em cima disso. Existe um dono sobre aquilo, né? Então o que acontece? Se ficou se usando muito tempo aquilo, será que foi pedido uma licença para aquilo? Será que eles estavam utilizando da melhor forma? Como será? Existe esse aspecto espiritual de se pedir licença para as águas, tanto para rio, lago, represa, mar, não é? Eu tenho uma coisa comigo sempre, eu vou pro mar, eu peço licença, para tudo que é lugar eu tô pedindo licença, entendeu? E eu acredito muito nisso, eu acho que o que vale na vida é você realmente respeitar, sabe? Eu acho que a natureza tá aí para ser respeitada e é o que vale. E é engraçado porque quando ele me disse isso, me caíram todas as fichas, assim, de que você tem que agradecer isso, de saber que existe aqueles elementos que servem realmente, eles estão ali, existe força ali, existe vida, não está simplesmente ali, para você se banhar, se refrescar, seja lá o que for, enfim, eu acredito muito, né? Eu também, né? Tem alguma coisa... Sim, é aquilo que eu falei, são mistérios divinos, a gente não alcança, mas que existe um porquê nessa história. Aliás, ontem a gente chegou a comentar aqui, não é, uma notícia do site R7, quando a Camila Pitanga estava na delegacia de Canindé de São Francisco prestando depoimento, e a informação dizia o seguinte... A atriz estava com Domingos Montanher no momento em que ele teria se afogado. Os dois estavam tomando banho de rio quando eles mergulharam e ele teria impulsionado a Camila para a superfície. E foi realmente isso o que aconteceu, não é? Eles estavam lá e quando ela sentiu a correnteza primeiro do que ele, né? Para ela chegou mais fraca e já foi arrastando ele. Ele conseguiu impulsioná-la para a superfície. Por isso que ela chegou
chegou antes que ele a pedra. E ele ficou se debatendo com a correnteza mais forte. Como ela disse, e disse para o pai dela, para o Antônio Pitanga, ele que está contando isso para a imprensa, ela ligou desesperada, essa hora você quer seu pai, né? Você quer sua família, você quer todo mundo que te decore e te dê um apoio. Ela falando do redemoinho, olha, que ela conseguiu escapar porque ele impulsionou ela, na verdade, é isso que o site deixa muito claro. E aí ela chegou primeiro à pedra, mas ele não conseguiu. Ele estava lutando com a correnteza contra, ele estava tentando nadar contra a correnteza, que ficou mais forte para ele, e ela estendeu a mão para ele 2 vezes, ele não conseguiu alcançar, porque ele já estava cansado, ele já estava sem forças para reagir. Ele afundou uma vez, ele voltou, foi quando ela deu a mão pela segunda vez, ele submergiu e aí ele não voltou mais. Por quê? Porque ele ficou preso nas pedras. Então, realmente, esse quadro é o que se desenhou para a morte dele, na verdade. Mas eu volto aqui, a gente tem mais informações, não é? E tem imagens também. Mostrar até para o Felipe ficar um pouquinho, né, mais consolado, a homenagem do Jornal Nacional para ele. Você vai ver como foi bonita, anunciada pelo William Bonner. Foi muito bonita e vem mais coisas por aí, viu, gente?